Poder estar aqui cooperando com meu amigo pastor Deus Bete, e que a bênção do Deus vivo seja continuamente sobre a vida do seu servo, seu ministério e a igreja que está sobre sua responsabilidade. Evangelho de Jesus, que escreveu o evangelista João, capítulo 8, versículo 6, nós estaremos lendo a parte B deste versículo, João 8 e versículo 6. João 8 e 6, parte B do versículo. Amém? Todos nós achamos, amém? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eu queria que você repetisse comigo uma vez só. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Sente-se, por favor. Glória a Deus. Eu quero nesta noite comentar com os meus irmãos, e se eu fosse dar um tema a esta mensagem, então seria: é Deus quem escreve a minha história na terra. É Deus quem escreve a minha história na terra. É Deus quem escreve a nossa história na terra. Amém? Amém. Quem é que escreve a nossa história na terra? Deus. Essa história na terra, eu estou dizendo a nossa trajetória enquanto estivermos na terra, é Deus quem escreve. Os homens podem até contar, mas quem escreve é Deus. E se os homens contam, eles têm que contar o que Deus escreveu. Então, os homens não têm autonomia para escrever a minha história. Deus, sim, Deus tem autonomia para escrever a minha história na terra. Se alguém quiser contar a minha história, tem que contar o que Deus escreveu para mim. Se alguém quiser contar a sua história, então tem que contar o que Deus escreveu. Mais uma vez eu vou pedir para você ir para casa e sonhar com isto. É Deus quem escreve a nossa história na terra. Os homens podem até contar, mas é Deus quem escreve. Os homens, quando não querem contar, mas sim inventar uma história, eles podem até inventar uma história a nosso respeito, mas não prevalece. O que prevalece é o que Deus escreveu. Mesmo os que se atrevem a inventar uma história sobre nós, vão ter que posteriormente retirar o que inventou para contar o que Deus escreveu. Amém? Nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, quem contou a história de Abraão e Sara foi Moisés. Moisés contou, mas quem escreveu foi Deus. Moisés contou a história de Isaac e de Rebeca, mas quem escreveu foi Deus. Moisés contou a história de Jacó e de Raquel, mas quem escreveu foi Deus. Moisés contou a história de José, mas quem escreveu foi Deus. Moisés contou a sua própria história, mas quem escreveu foi Deus. Josué contou a história de Raabe, mas quem escreveu foi Deus. Um desconhecido contou a história de Sansão,
mas quem escreveu foi Deus. Um desconhecido contou a história de Gideão, mas quem escreveu foi Deus. Um desconhecido contou a história de Ruth, mas quem escreveu foi Deus. Um desconhecido contou a história de Ana, mas quem escreveu foi Deus. O mesmo desconhecido contou a história de Samuel, mas quem escreveu foi Deus. Um desconhecido contou a história de Davi, mas quem escreveu foi Deus. Dizem que Moisés contou a história de Jó, mas quem escreveu foi Deus. Jeremias contou a sua própria história, mas quem escreveu foi Deus. Lucas contou a história de Saulo ou Paulo, mas quem escreveu foi Deus. Os homens podem contar a nossa história, mas quem escreve é Deus. Glória a Deus. E se eles contam, eles têm que contar o que Deus escreveu a nosso respeito. Glória a Jesus. E aí eu vou fazer aqui algumas observações. Por exemplo, se não fosse Deus que escrevesse a história de Abraão e de Sara, mas fosse Moisés, ao invés de Moisés contar, ele escrevesse, eu duvido que ele escreveria o que Deus escreveu. O que ele escreveria? No mínimo, naturalmente, ele escreveria Sara, a estéril, Abraão, o já avançado em idade e amortecido infeliz. Mas como ele contou, ele teve que contar o que Deus escreveu. O que é que Deus escreveu? Para uma estéril e para um homem já avançado em idade, Deus escreveu: Pai de multidões, Mãe de nações. Amém? Amém. A história que Deus escreve para Abraão, Deus primeiro chega e antecipadamente conta a história para Abraão. Abraão, eu vou fazer de você pai de multidões. Mas para que essa história começasse a se desenvolver, Deus precisava de fazer um milagre. E eu quero abrir um parênteses aqui. E eu estava observando, pensando esses dias. Às vezes, Deus tem uma obra grande na vida do marido, mas só começa quando Deus faz um milagre na vida da esposa. As irmãs digam pelo menos se não quiser dizer aleluia. Mas Deus revelou uma história que ele havia escrito para Abraão, mas aquela história só teria início se ele, o Deus que escreve a história, fizesse um milagre na vida de Sara, que dependia. Então Deus vai lá e começa a escrever a história de Abraão e Sara. A primeira página começa: Sara é visitada por Deus e Deus abre a mão de Sara. Então a primeira página começa com um milagre. Aleluia. Bom, nasce Isaac. Nós já conhecemos toda essa trajetória dessa história. Nasce Isaac casa-se com Rebeca e agora parece que está no fim da primeira página. Parece que chega um ponto final, porque quando Deus havia dito para Abraão que seria pai de multidões, Isaac casa-se com Rebeca, mas ela é impossibilitada de ter filhos. Mas Deus passa para a segunda página e opera um outro milagre. Aleluia. Cada página que Deus ia escrevendo, Deus, na cabeceira, ele fazia um milagre para desenvolver uma outra página. Aleluia. Talvez você esteja aqui hoje
esteja pensando, olha, está chegando o fim. Você está aqui hoje observando que alguma coisa está por um fio, está por acabar. De repente seja o ponto final da primeira página, porque depois Deus, para começar a outra página, Ele vai fazer um outro milagre. Glória a Deus. Aleluia. E ele se casa. E se fosse Moisés que contasse a história de Isaac e de Rebeca, não seria assim. Se fosse Moisés que escrevesse a história deles, não seria a mesma história, seria uma história de infelicidade, porque Moisés jamais escreveria que Rebeca, a estéril, seria mãe de gêmeos, de Jacó e de Esaú. Mas Deus assim fez. Começa a segunda página da história que Deus escreve com um milagre, e ela fica gestante de Jacó e de Esaú. Todos nós conhecemos a história. Jacó cresce e casa-se também com Raquel. Casando-se com Raquel, agora passa para a terceira página da história. Passando para a terceira página da história, seria impossibilitado de começar essa terceira página, porque também Raquel era estéril. Mas Deus começou a primeira página da história abrindo a madre de Sara. Começou a segunda página da história abrindo a madre de Rebeca. Começaria agora a terceira página e teria que fazer um milagre na vida de Raquel, e o fez. Deus abriu a madre de Raquel. Mas deixa eu voltar um pouco para observar a história que Deus escreveu para um menino chamado Jacó. Se Raquel ou Rebeca fica grávida de Jacó, e Deus havia escrito uma história e contou a história para ela. Disse: olha, no seu ventre tem 2 nações, e o menor é que vai se sobressair. Se alguém escrevesse normalmente a história, seria o maior é que vai se sobressair. Mas é como Deus escreveu, é o menor que vai sobressair. Se Moisés fosse escrever a história de Jacó, Moisés escreveria, a capa seria assim: ou suplantador, ou enganador, o cara que dá nó até em pingo d'água. Mas como não foi ele que escreveu, foi ele que contou, então ele teve que contar o que Deus escreveu. E o que é que Deus escreveu? Deus escreveu Israel, príncipe de Deus. A história, quem escreve é Deus. E Deus não escreve a nossa história do ponto de vista humano. Ele escreve a nossa história do ponto de vista divino. Aleluia, Jesus. Eu não quero fazer você chorar hoje aqui, mas eu quero que você vá para casa repetindo no seu coração: é Deus que escreveu a minha história. E os homens vão ter que contar o que Deus escreveu. Embora no momento pareça tudo assim atravessado, mas Deus escreveu uma história para mim. E aí vejamos, Deus